Imagine uma ideologia nascida nas sombras das mesquitas egípcias, prometendo unir o mundo sob uma única bandeira religiosa. E agora, infiltrando o coração da maior democracia do planeta. Em novembro de 2025, Nova York, a cidade que nunca dorme, elegeu Zohran Mamdani como seu novo prefeito. O primeiro muçulmano, sul-asiático e o mais jovem desde 1892. Apoiada por milhões de dólares de grupos ligados à Irmandade Muçulmana, sua vitória com 90% do voto muçulmano não é só política, é um sinal de algo maior. Líderes islâmicos celebram isso como uma vitória civilizacional e mundial, ecoando doutrinas que pregam a islamização gradual da sociedade. Mas quem é essa Irmandade Muçulmana? Fundada em 1928 por Hassan al-Banna como resposta ao colapso do Império Otomano e ao imperialismo ocidental, ela não é apenas um grupo religioso, é o berço do islamismo político moderno, uma força totalitária que mistura caridade, propaganda e jihad para sonhar com um califado global. De eleições no Egito, em 2012, à fundação do Hamas, passando por influências na Al-Qaeda e na Revolução Iraniana, essa rede resiliente sobreviveu a repressões brutais, assassinatos e exílios, e hoje opera em democracias como os Estados Unidos, usando eleições e assistência social como cavalos de Troia. Você acha que isso é história distante? Pense de novo. Essa ideologia antissemita e anti-ocidental moldou terrorismos globais, rejeita a paz com Israel e vê o Ocidente como o próximo alvo. Neste vídeo, vamos desvendar suas origens traumáticas, suas táticas híbridas inspiradas em fascismo, nazismo e comunismo e como ela continua desafiando o mundo livre. Por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, pois isso contribui significativamente para a continuidade do nosso trabalho. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Em 2012, o mundo assistiu a algo inédito. O Egito, coração do mundo árabe, elegia um presidente vindo de uma associação religiosa, a Irmandade Muçulmana. Seu nome, Mohamed Morsi. Aquilo não era apenas política, era a ascensão do islamismo político, uma ideologia nascida quase um século antes que prometia ser a última ideologia universal e totalitária do século XX. Mas como um grupo que começou nas mesquitas do Egito se tornou uma potência global capaz de vencer eleições e desafiar a democracia? As primaveras árabes de 2011 abriram as portas. Com a queda do ditador Hosni Mubarak, a Irmandade Muçulmana, que operava na ilegalidade por décadas, ressurgiu com uma organização imbatível. Em junho de 2012, seu candidato, Mohamed Morsi, venceu as eleições presidenciais. Foi a prova de que o islamismo político podia, sim, chegar ao poder pela via democrática. Mas o que eles fariam com esse poder? Irmandade Muçulmana, fundada no final dos anos 20, não é apenas um partido, é uma ideologia. Muitos historiadores a definem como a inventora do islamismo político moderno. O cerne de sua doutrina é simples. O Islã é a solução. Eles buscam restaurar um califado e governar pela lei islâmica, a Sharia. Isso levanta uma questão central. Essa ideologia, que prega um Estado teocrático e único, é compatível com a alternância de poder e as liberdades individuais de uma democracia liberal? O jihadismo frequentemente descreve seu projeto como totalitário, pois ele busca controlar todos os aspectos da vida pública e privada, da moral ao governo. Em 1924, o mundo islâmico viveu um trauma. O Império Otomano, enfraquecido pela Primeira Guerra Mundial, foi desmantelado. Pior, o último símbolo de unidade muçulmana, o califado, foi oficialmente abolido. Este vácuo de poder e identidade foi o combustível perfeito para uma nova resposta. Enquanto o califado desaparecia, o Egito estava sob domínio britânico. A ocupação ocidental
trouxe consigo não apenas tanques e governadores, mas ideias, laicismo, secularismo e modernidade. Para muitos, era uma invasão cultural. Foi nesse caldeirão de humilhação e crise de identidade que a Irmandade Muçulmana nasceu. Em 1928, o professor e ativista Hassan al-Banna fundou uma associação religiosa em Ismailia, no Egito. Sua formação, influenciada pelo salafismo, pregava um retorno às origens puras do Islã. A Irmandade Muçulmana era, em essência, uma resposta direta e radical ao imperialismo ocidental. Em apenas 10 anos, a Irmandade Muçulmana cresceu de um punhado de seguidores para dezenas de milhares, mostrando que a mensagem ressoava profundamente em uma sociedade que se sentia invadida. Al-Banna não buscava apenas a caridade. Ele tinha um projeto político. Seu método de reforma era uma escada ambiciosa e progressiva. Começava no indivíduo, passava pela família, se expandia para a sociedade, conquistava o Estado e, por fim, visava a conquista do planeta. É um modelo que mostra que a política e a religião são inseparáveis para a Irmandade. A mudança totalitária começa de baixo para cima, garantindo a reislamização gradual da sociedade. Em 1936, al-Banna detalhou seu projeto no famoso Manifesto de 50 Pontos. Este documento é a planta de um novo totalitarismo. O objetivo final é uma teocracia governada unicamente pela Sharia, a lei islâmica. O manifesto exigia, entre outras coisas, a proibição de misturas sociais entre os sexos, a supressão de partidos políticos em favor de um partido único da Irmandade Muçulmana e a criação de uma polícia de costumes para impor a moral islâmica. Não se tratava de reformar o Egito, mas de transformá-lo em um estado religioso puro. Segundo o pesquisador Robert R. Habil, este manifesto é a primeira articulação clara de um programa islâmico moderno que se opõe fundamentalmente aos valores ocidentais de pluralismo e liberdade. É crucial notar as influências ideológicas da primeira geração da Irmandade Muçulmana. No fervor das décadas de 1930 e 1940, eles absorveram táticas dos regimes totalitários europeus. Encontramos na Irmandade propagandismo de massa muito semelhante ao do fascismo, um forte antissemitismo e a propagação de teorias da conspiração global ecoando o nazismo. Após a Segunda Guerra Mundial, o interesse se voltou para a estratégia de guerrilha e organização de célula do ideário comunista. A Irmandade, portanto, não é uma ideologia isolada. Ela é um híbrido político-religioso que aprendeu com as táticas de movimentos radicais do século XX. Essa flexibilidade e adaptabilidade seriam a chave para sua sobrevivência e radicalização. Mas essa ambição logo os colocaria em rota de colisão com o poder estabelecido no Egito, levando à perseguição, ao martírio e ao nascimento do jihadismo violento. A Irmandade Muçulmana de Hassan al-Banna nunca se contentou em ser apenas uma força de oposição legal. O rei Farouk, visto como uma marionete do Ocidente, tornou-se um alvo. Essa associação desenvolveu o sistema secreto, um braço paramilitar clandestino. Essa virada para a violência resultou na proibição da Irmandade Muçulmana e no assassinato do primeiro-ministro egípcio, Mahmoud el-Nokrashi Pasha, em 1948. A resposta veio rápida. Em 1949, Hassan al-Banna, o fundador, foi assassinado a mando da polícia secreta do rei. Ele se tornou o primeiro mártir do movimento. Em 1952, a Irmandade Muçulmana fez uma aliança tática. Eles apoiaram os oficiais livres, liderados por Gamal Abdel Nasser, para derrubar a monarquia. O objetivo inicial era comum: lutar contra a ingerência ocidental. Mas a parceria ruiu em 2 anos. Nasser era um nacionalista árabe e secularista fervoroso. Seu projeto era o panarabismo, um Egito forte, mas laico. Se você quiser saber como o Egito de Gamal Abdel Nasser foi derrotado por Israel na Guerra dos 6 Dias, não deixe de assistir ao vídeo indicado no card acima. O projeto da Irmandade Muçulmana era o Califado Islâmico Global. O choque de visões era frontal.
A tensão ficou clara em discursos públicos de Nasser, onde ele ridicularizava a exigência desse grupo para que as mulheres usassem o véu. Conheci o guia supremo da Irmandade Muçulmana. Ele apresentou suas exigências, o que ele pediu. Em primeiro lugar, ele me disse, você deve impor o véu no Egito e ordenar que todas as mulheres que saem às ruas usem véu. Toda mulher na rua! E eu lhe disse, na minha opinião, todos são livres para fazer suas próprias escolhas. Ele respondeu, não, cabe a você, como líder responsável, decidir. Eu respondi, Senhor, você tem uma filha na faculdade de medicina e ela não usa o véu. Por que o Senhor não a obriga a usá-lo? Se o Senhor não consegue fazer com que uma garota use o véu e ela é sua filha, como espera que eu consiga fazer com que 10 milhões de mulheres egípcias o usem? Em 1954, após uma alegada tentativa de assassinato contra Nasser, o Estado egípcio se voltou com força total contra a Irmandade Muçulmana. O que se seguiu foi uma repressão brutal. A Irmandade foi dissolvida e milhares de membros foram presos, torturados e executados. As prisões, no entanto, tornaram-se o berço da radicalização. É neste ambiente de trauma que surge a figura de Sayyid Qutb, o intelectual central dessa associação religiosa. Qutb, que havia viajado aos Estados Unidos, viu na sociedade ocidental a decadência e a imoralidade, cimentando seu ódio ao laicismo. Ele desenvolveu a tese de que os regimes árabes, por não governarem pela Sharia, viviam em uma ignorância pré-islâmica. Para Qutb, a única solução era a jihad ofensiva, ou seja, a luta armada para impor o reinado do Islã. Seu livro, Marcos no Caminho, publicado antes de sua morte, tornou-se o manifesto que forneceu a justificativa teológica para a violência global. Em 1966, Sayyid Qutb foi executado por Nasser. Ele se recusou a pedir perdão, preferindo morrer para que suas ideias se fortalecessem. Qutb tornou-se o grande mártir e a inspiração intelectual para o terrorismo moderno. Sua ideologia, que ligava a jihad à essência do Islã, influenciou diretamente a fundação de organizações radicais. Não é por acaso que Qutb é citado como o principal inspirador da Al-Qaeda. Ele forneceu a doutrina, a perseguição de Nasser forneceu os soldados. No entanto, a repressão forçou a Irmandade a procurar novos territórios, e o motor de sua expansão global seria a causa mais sensível do Oriente Médio, a questão palestina. Como a Irmandade Muçulmana conseguiu unir sunitas e xiitas em um congresso e como Israel se tornou, ideologicamente, o principal obstáculo à restauração do califado. Com a repressão no Egito, a Irmandade Muçulmana precisava de um novo ponto focal, uma causa unificadora que transcendesse as fronteiras. Esse ponto foi a questão palestina. A luta contra o sionismo e a criação de Israel serviram como cimento para unir grupos radicais por todo o mundo islâmico, tanto sunitas quanto xiitas. Um exemplo crucial é o Congresso Islâmico de Jerusalém em 1953. Este evento, articulado pela Irmandade Muçulmana, começou a islamização da causa, que até então era predominantemente nacional árabe e secular. A luta passou de uma disputa territorial para uma guerra santa pela restauração da terra islâmica. A estratégia da Irmandade Muçulmana era surpreendente. Eles estabeleceram laços com grupos xiitas, apesar da histórica divisão religiosa. A Irmandade convidou Nawab Safavi, líder do Fedayin do Islã, uma organização xiita iraniana. Essa cooperação ideológica foi fundamental.
o pensamento de Qutb e o projeto da Irmandade encontraram eco nos radicais iranianos, sobrevivendo à repressão egípcia por meio de seus aliados. Essa fusão ideológica colocou as ideias da Irmandade Muçulmana na raiz de um dos eventos mais importantes do Oriente Médio, a Revolução Islâmica no Irã em 1979. A colaboração com o Ayatollah Khomeini demonstrou a capacidade da Irmandade de transpor barreiras sectárias em nome do projeto político islâmico global. Se você quiser entender como foi a Revolução Iraniana de 1979, não deixe de assistir ao vídeo indicado no card acima. Para a Irmandade Muçulmana, Israel não é apenas um inimigo político. É um corpo estranho, um sacrilégio em terras islâmicas. Dentro da ideologia dessa associação religiosa, Israel é o principal obstáculo à concretização do objetivo final, a restauração do califado. É a ponta de lança do Ocidente no coração do Oriente Médio. O slogan "O Islã é a solução" ganhou um significado geopolítico ainda mais profundo. Significa que nenhuma solução política, secular ou negociada é aceitável. O conflito é existencial. E essa obsessão anti-israelense terá consequências sangrentas na política egípcia. Em 6 de outubro de 1981, o presidente egípcio Anwar Sadat foi assassinado durante um desfile militar no Cairo. O crime chocou o mundo, mas a motivação era clara. Sadat havia assinado o Tratado de Paz com Israel em 1979, o que o tornou um traidor na visão dos grupos islâmicos radicais. Os executores do assassinato eram membros de grupos salafistas radicais, notavelmente o Al-Jihad e o Al-Jamaah al-Islamiyya, ambos nascidos e influenciados pela doutrina da Irmandade Muçulmana. Fontes históricas confirmam que esses grupos, formados por ex-membros da Irmandade Muçulmana, viam o acordo de paz com Israel como uma heresia, inspirados pela ideia de que Israel era o corpo estranho que precisava ser erradicado. O assassinato de Sadat foi um marco. Ele mostrou que o modelo de jihad ofensiva e revolução imediata, inspirado pelo martírio de Sayyid Qutb e reforçado pela bem-sucedida Revolução Islâmica Iraniana, era viável para grupos menores e mais violentos. É aqui que a história se cruza com a Al-Qaeda. O futuro número 2 de Osama Bin Laden e arquiteto do 11 de setembro, Ayman al-Zawahiri, começou sua trajetória dentro da Irmandade Muçulmana ainda na adolescência. Ele se tornou líder do grupo Al-Jihad e foi preso por seu envolvimento no planejamento do atentado contra Sadat, embora não estivesse entre os atiradores. Mais importante ainda, o verdadeiro e desconhecido fundador ideológico da Al-Qaeda é o palestino Abdullah Azzam, que também era um proeminente membro da Irmandade Muçulmana. Azzam foi o mentor de Osama Bin Laden, e ambos estabeleceram o Bureau de Serviços no Paquistão, que seria a base para o que se tornaria a Al-Qaeda. A Irmandade Muçulmana é, portanto, a matriz ideológica do terrorismo jihadista global. Apesar das origens comuns, houve uma clara divergência de estratégia. A Al-Qaeda e seus afiliados, como a Jihad Islâmica, defendiam a Jihad imediata e o terrorismo para derrubar os governos apóstatas. A Irmandade Muçulmana oficial optou pela implantação lenta e legalista, usando redes sociais e caritativas para ganhar apoio popular e entrar no sistema pela via eleitoral, como vimos no Egito em 2012. Essa estratégia de implantação lenta, no entanto, é o verdadeiro segredo de sua longevidade e popularidade. Como essa vasta rede caritativa, sustentada por dinheiro global, permitiu que a Irmandade Muçulmana se tornasse uma potência mundial, operando secretamente até mesmo em democracias ocidentais. Apesar da repressão de Nasser e Mubarak, a Irmandade Muçulmana demonstrou uma resiliência notável. Enquanto os grupos radicais se autodestruíam na violência, a Irmandade Muçulmana optou por um ressurgimento legalista. No Egito, eles operavam sob fachadas independentes e em outros países criaram filiais.
como a Frente Islâmica da Saúde na Argélia, o Ennahda na Tunísia e, mais tarde, o Hamas em Israel. O objetivo não mudou para a criação de um califado, mas a tática sim. O ativismo político e social se sobrepôs à violência imediata. A ambição da Irmandade Muçulmana é verdadeiramente global, um projeto de califado mundial a longo prazo. Essa estratégia de implantação inclui as democracias ocidentais. Organizações como a União das Organizações Islâmicas da França são frequentemente identificadas por especialistas em segurança como ramificações que operam legalmente, buscando influenciar a legislação e, a longo prazo, islamizar o mundo. O plano é descrito como um cavalo de Troia. Eles usam as liberdades democráticas, como a liberdade de associação e religião, para minar o sistema de dentro. A doutrina é usar a democracia, mas não ser democrata. De 4 milhões de muçulmanos aqui, poderíamos ter uma enorme influência nas eleições. Se não apresentarmos um candidato muçulmano, em quem votaremos? Precisamos estudar os diferentes partidos e seus programas políticos e ver quais são seus objetivos. Dessa forma, saberemos quais de seus objetivos estão mais próximos de nossos interesses. E posso lhe dizer uma coisa: qualquer pessoa que tente apertar o laço em torno dos muçulmanos, eu digo que é pecado votar nela. Pesquisadores como Lorenzo Vidino apontam que essas entidades, embora aleguem integração, mantêm laços ideológicos e financeiros com a matriz egípcia e seus objetivos radicais. O verdadeiro segredo de sua longevidade e poder de mobilização é a rede caritativa. Em países onde os governos são corruptos e ineficientes, a Irmandade Muçulmana preenche o vazio. Eles operam dispensários médicos, escolas e programas de assistência social. Essa atuação social conquista a lealdade das populações pobres e carentes, promovendo o que chamamos de re-islamização da base social. Quando a Irmandade Muçulmana ganhou as eleições no Egito, o fizeram com uma base de apoio social profundamente leal, construída por décadas de assistência direta. Eles não vendem apenas uma ideologia, eles entregam serviços básicos que o Estado falhou em prover. Essa caridade é financiada por vastas organizações internacionais de ajuda humanitária, como a Islamic Relief Worldwide. Embora aleguem ser puramente caritativas, relatórios de inteligência e investigações jornalísticas frequentemente revelam que líderes dessas ONGs são membros seniores da Irmandade Muçulmana com objetivos políticos claros. Além disso, há documentadas alegações de ligações entre essas redes e grupos radicais, incluindo o financiamento indireto do Hamas. A caridade, neste contexto, é uma ferramenta geopolítica. Ela permite a mobilização, o financiamento e a sobrevivência da ideologia. E em Israel, essa estratégia de implantação social e política deu origem ao seu braço mais militante, o Hamas. Mas qual é a verdadeira ideologia do Hamas? É apenas resistência ou a manifestação do antissemitismo profundo da Irmandade Muçulmana? O Hamas foi fundado em 1987 por membros da Irmandade Muçulmana Palestina, liderados pelo Sheikh Ahmed Yassin durante a primeira intifada. O Hamas é, essencialmente, a filial palestina da Irmandade Muçulmana. Assim como a matriz, ele combina assistência social e caridade com um projeto político-religioso radical. Sua carta de fundação não deixa dúvidas sobre sua lealdade à doutrina a essa associação religiosa. O discurso público do Hamas é muitas vezes de resistência e que a violência é causada unicamente pela ocupação. Eles insistem que a jihad é apenas esforço. No entanto, há um abismo entre o que dizem para a mídia ocidental e o que pregam para sua base. A análise de suas reuniões, sermões e canais de comunicação internos revelam um discurso de ódio profundo e sistemático, que vai muito além da crítica política a Israel. É um discurso de antissemitismo clássico, com a demonização do judeu como inimigo eterno e conspirador global. Para a Irmandade Muçulmana e, consequentemente, para o Hamas, o antissemitismo é um poderoso fator de união.
Israel é visto não apenas como um Estado, mas como a ponta de lança do Ocidente e do sionismo contra o Islã. Isso transforma o conflito em uma guerra santa, onde a aniquilação é o único resultado aceitável. O ponto mais crucial na geopolítica do Hamas, herdado da Irmandade Muçulmana, é a rejeição fundamental da paz. O Hamas não aceita um acordo de paz, mas apenas uma trégua, que pode ser curta ou longa. Esta trégua é vista não como o fim do conflito, mas como um período tático para se rearmar e ganhar tempo. Eles operam com a crença de que o tempo está a favor do islamismo. Eles veem Israel como uma nova cruzada, destinada a desaparecer, pois, historicamente, o Islã sempre venceu a longo prazo. A Carta do Hamas afirma que a terra da Palestina é uma propriedade religiosa sagrada islâmica e a jihad é a única forma de libertá-la. Isso elimina qualquer possibilidade de solução de dois estados no longo prazo. A estratégia do Hamas é a microaplicação da macroestratégia da Irmandade Muçulmana: implantar-se na base social, construir poder, rejeitar soluções seculares e aguardar a vitória islâmica final. Em novembro de 2025, Zohran Mamdani, um socialista democrata de origem ugandense e muçulmano xiita, foi eleito prefeito de Nova York, tornando-se o primeiro muçulmano e sul-asiático no cargo, além do mais jovem desde 1892. Sua campanha, apoiada por organizações como o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, arrecadou milhões, incluindo fundos de grupos ligados à Irmandade Muçulmana. Mamdani venceu o ex-governador Andrew Cuomo em uma virada surpreendente, com 90% do voto muçulmano, segundo pesquisas. O Conselho de Relações Americano-Islâmicas, frequentemente acusado de ser um braço da Irmandade nos Estados Unidos e listado como co-conspirador, não indiciado em um caso de financiamento ao terrorismo do Hamas, celebrou a vitória como um ponto de virada histórico para o engajamento político muçulmano-americano. Líderes religiosos islâmicos não esconderam o entusiasmo. O imã Yazir Qadi, fundador do Instituto Al-Maghrib e promotor de uma interpretação salafista puritana, chamou a vitória de vitória civilizacional e incentivou o apoio por sua posição corajosa contra o sionismo. O imã Khalid Latif, capelão do Centro Islâmico de Nova York, desejou-lhe claridade, coragem e proximidade com o Criador. Linda Sarsour, cofundadora do Clube Democrático Muçulmano de Nova York, que Mamdani integrou, viu nisso um momento nosso. Outros, como Mohammad Badawi da Sociedade Americana Muçulmana, falaram em vitória mundial para os muçulmanos, ecoando a doutrina da Irmandade de reislamização gradual da sociedade. Essas comemorações ligam a eleição ao crescimento do Islã nos Estados Unidos. A população muçulmana americana saltou para 4,5 milhões em 2025, segundo o Censo Religioso dos Estados Unidos, com projeções de 8,1 milhões até 2050 pela Pew Research. Esse aumento vem de imigração, conversões e taxas de natalidade altas, impulsionado por redes como o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, a Sociedade Americana Muçulmana e o Círculo Islâmico da América do Norte, todos acusados de ligações com a Irmandade Muçulmana, que prega a conquista pacífica, mas ideológica do Ocidente. A doutrina da Irmandade, com sua escada de reforma do indivíduo ao planeta, vê a participação política como ferramenta para islamizar a sociedade. Nos Estados Unidos, isso se manifesta em organizações que preenchem vazios sociais, constroem mesquitas e influenciam eleições. Mansur al-Hajj, pesquisador de movimentos islâmicos, descreve a campanha de Mamdani como uma fusão sofisticada de religião, política e identidade, adaptando o Islã político à democracia. Grupos como a Sociedade Americana Muçulmana, liderados por figuras como Abdullah Akol, que clama por globalizar a intifada, veem vitórias como essa como passos para uma vitória mundial.
Mamdani é vocal contra Israel, descrevendo suas ações em Gaza como genocídio e guerra genocida. Ele apoia o movimento boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, chamando-o de Estado de Apartheid, e defende o fim da ocupação, condenando o ataque do Hamas em 7 de outubro como crime de guerra, mas exigindo cessar-fogo imediato. Em debates, afirmou: Israel está cometendo um genocídio. Essa posição ecoa a obsessão anti-israelense da Irmandade, vendo Israel como obstáculo ao califado. A eleição de Mamdani ilustra como a Irmandade influencia além do Oriente Médio, moldando a política americana. Mas como isso se conecta às revoluções árabes e ao futuro do combate entre laicos e islamistas? Em 2011, as revoluções árabes derrubaram ditadores e trouxeram a promessa de democracia. Quem se beneficiou? Não foram os jovens laicos que iniciaram os protestos, mas sim a Irmandade Muçulmana. Sua organização de décadas, sua rede caritativa e sua disciplina interna lhes deram uma vantagem esmagadora nas urnas. Tanto no Egito, com a eleição de Mohamed Morsi, quanto na Tunísia, com a vitória do Ennahda, a Irmandade Muçulmana conquistou o poder. A ascensão de Morsi, em 2012, foi o ápice de 80 anos de luta. No poder, a Irmandade tentou suavizar sua imagem para o Ocidente. Mudaram o vocabulário de Califado Islâmico para Estados Unidos Árabes, buscando aceitação internacional. Mas a tensão interna cresceu. Eles evoluiriam para o pragmatismo democrático ou manteriam a doutrina rígida de Al-Banna, Sharia e Partido Único. Muitos observadores argumentam que a diferença entre a Irmandade Muçulmana moderada e os grupos salafistas mais radicais é tênue. Ambos buscam a realização total do pensamento islâmico em nível mundial e a imposição da Sharia. A principal diferença é a velocidade. A Irmandade Muçulmana é mais paciente e pragmática. Os salafistas, imediatistas e puristas. A derrubada de Morsi em 2013, após protestos massivos contra o que foi visto como uma tentativa de islamizar o Estado, demonstrou que a sociedade egípcia ainda está profundamente dividida e que a estratégia eleitoral da Irmandade Muçulmana sofreu um revés brutal. O combate entre forças laicas e islamistas no Oriente Médio está longe do fim. A dinâmica atual, impulsionada por crises econômicas e corrupção, favorece o lado islamista, que tem a organização e a rede de assistência social. A Irmandade Muçulmana, que sobreviveu à repressão de reis, presidentes e ditadores, se considera invencível. Eles mantêm seus valores centrais contra o que chamam de conspiradores globais, Estados Unidos, União Europeia e sionistas. A história da Irmandade Muçulmana não é apenas a história de um grupo, é a narrativa da ideologia que moldou o terrorismo, que desafiou a estabilidade do Oriente Médio e que continua a ser uma potência política, operando tanto nas sombras quanto nas urnas. O futuro da geopolítica regional, especialmente a relação com Israel, será inevitavelmente definido pela força e resiliência desse movimento. Se você quer entender como a Irmandade Muçulmana expandiu seu poder em Gaza e se transformou em um grupo terrorista, não deixe de assistir ao vídeo sobre a origem dos conflitos na faixa de Gaza. Obrigado e até a próxima!